essa live seja realmente de novas visões, inovações na sua vida, na nossa vida. Com certeza falar desse tema é fantástico. Olá, Cris. Oi, oi. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Will. Ter a sua presença aqui. Nessa noite, né? Com certeza com seu conhecimento, que você tem muita, né? A experiência já na questão da clínica, tudo isso vai juntar para que a gente realmente contribua para que mais pessoas, né, possam até encarar. A gente está em época de pandemia, né? Tem vários elementos que batem, né, e afetam diretamente essa autoestima. Então, talvez como ter uma autoestima saudável, né? Como diante dessa adversidade a gente tem uma oportunidade de poder se conhecer mais, porque no momento que a gente talvez se conhece mais, a gente pode se fortalecer e, consequentemente, essa autoestima também se fortalece. Então, seja muito bem-vinda, tá? É a segunda live que a gente está fazendo juntos, né? Já há um tempo atrás a gente fez, foi bem bacana, muita gente gostou. Então, por que não convidá-lo novamente, né? Para estar junto com a gente nesse momento, né? Partilhar. Então, se sinta bem à vontade, né? Eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou o Whindersson Moraes, né? Sou psicólogo, sou psicólogo clínico e também de empresa, faço treinamento, também sou coach, né? Coach integral sistêmico, onde vai unir a razão e a emoção junto em um só objetivo, né? E em vários pilares. A gente não é só feliz ou estar bem em um pilar, né? Tem vários pilares que a gente tem que dar atenção para poder, seja o trabalho, seja a família, a parte conjugal, são vários. Então, e também analista de perfil comportamental. Então, tudo isso me ajuda, né, a cumprir a minha missão. Eu costumo dizer que a minha missão é ajudar o maior número de pessoas, né? É o crescer e contribuir. Quanto mais eu cresço, mais eu posso, né, contribuir com as pessoas a crescerem também. Então, esse momento aqui é de crescer e contribuir, né? Então, seja muito bem-vinda a Tamires e que realmente seja uma noite maravilhosa para todos nós, tá? Seja bem-vinda. Vou passar a palavra para você se apresentar do jeito que você achar melhor. Alô, boa noite. Eu fico feliz, né, com o seu convite mais uma vez, para que a gente possa levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de psicoeducação aí para mais pessoas, principalmente agora nesse momento de pandemia que vem bem se estendendo por mais tempo do que a gente esperava, né? Então, assim, a gente é convidado ou forçado, né, a olhar, a ter um olhar mais empático, mais carinhoso com a gente mesmo, com os outros, né? E isso sim perpassa pelo autoconhecimento, isso sim perpassa pela autoestima, né? Então, acho que tem muito a ver com o que a gente vai trazer aqui hoje, com o que a gente vai conversar aqui hoje. A gente está aí numa onda muito pior, né, do que a gente viveu lá no início, e isso é muito sério, porque isso mexe muito em muitos setores da nossa vida, aí, como você trouxe, né? Então, como se manter de uma certa forma, com a saúde mental, com o seu emocional aí fortalecido, ou minimamente em equilíbrio, para continuar prosseguindo nesse momento, né, que é uma calamidade, né, para a gente, que é muito sério. Então, a gente tem que encontrar recursos em nós mesmos, né, para que a gente continue nessa luta aí que a gente está vivendo, né. Então, assim, é um momento, assim, de a gente direcionar esse olhar, né, para a gente mesmo, para a nossa saúde emocional. E falar de autoestima é falar de saúde emocional. E falar de autoestima é falar importante, né, nesse momento e em todos os momentos, porque é contínuo, né, mas a gente, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que torna-se até essencial. Né? Então, eu sou psicóloga clínica, né, atendo sobre esse nicho
da autoestima, falo muito sobre isso lá no meu perfil, no @tamirismoura.pc, né? A minha abordagem hoje, que eu atendo na minha clínica, que eu atendo os pacientes, sobre a abordagem cognitivo-comportamental, né? Que é uma abordagem mais objetiva, que é uma abordagem centrada no presente. Isso não quer dizer que a gente não desenvolva aí, algumas características e crenças que foram construídas lá no passado, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso aqui hoje. E é isso, e eu estou aqui para poder contribuir, né, com quem está aqui na live, contribuir com todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem, né, que aproveitem ao máximo o que a gente tem aqui para oferecer para vocês hoje. Então vamos chamar as pessoas, né, assim, esse tema é um tema que realmente contribui, né? A gente a gente está vendo que pessoas perdendo empregos, né? Pessoas talvez casamentos, né? O conflito talvez em casa por passar um pouco mais de tempo dentro de casa e saber lidar com algumas situações, enfim. Então é um momento realmente de a gente fortalecer isso, e nada melhor do que o conhecimento, o autoconhecimento. Se eu for olhar para trás, né, na minha história, toda vez que eu investi em autoconhecimento, eu cresci, tanto pessoalmente, né, lado pessoal, e também na parte profissional. Então, investir em autoconhecimento, investir em si próprio, eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, porque isso agrega para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza é algo que você realmente é um retorno fantástico. Então é isso que a gente vai propor para vocês, é isso que a gente vai discorrer nessa live, e como esses dois elementos, né, a autoestima e o autoconhecimento estão relacionados, né? Então vou passar a palavra para a Tamires, né, que ela possa, né, discorrer sobre isso. Em alguns momentos, você que está assistindo a live, né, contribua, talvez com pergunta ou com um ponto de vista, né, em relação a esses pontos. Então, se sinta à vontade, né, em algum momento a gente pode até parar para poder responder algumas perguntas, mas que cada um participe, né, a sua visão, não existe certo nem errado, né, a sua visão, é o que você tem vivido. Então, a gente acolhe e respeita, né, essa visão. Então, é com você, Tamires. Se sinta à vontade. Obrigada. Obrigada, Lu. Então, gente, como é que a gente pode, né, falar de uma autoestima saudável sem falar sobre autoconhecimento, sem olhar para as nossas características, sem olhar para as nossas qualidades, para as nossas vulnerabilidades, né, sem ter esse olhar direcionado para nós mesmos. E nesse momento, né, como a gente trouxe aqui de pandemia, essa palavrinha ela foi disseminada muitas vezes, né? Autoconhecimento. Tanto que acaba, por vezes, sendo banalizada a importância, né, que isso traz para a evolução da pessoa, para o conhecimento da pessoa, para a autoestima da pessoa, né? E isso acaba que cai aí numa malha da não importância, de que isso tudo já foi muito falado, né, de que isso tudo já foi muito disseminado. E não, gente, quanto mais, né, a gente fala, mais a gente agrega, mais a gente leva um conhecimento e uma reflexão para a pessoa, né? Então, se você está disposto a investir no seu autodesenvolvimento, a saber um pouco mais, a entender um pouco mais sobre as suas características, a entender por que você funciona da forma que funciona, a entender por que você tem algumas emoções, né, das quais você não consegue controlar, entender, né, alguns limites que você não consegue ultrapassar, não consegue dizer alguns nãos necessários, entender o excesso de timidez, né? Isso tudo está relacionado com o que você entende sobre você mesmo, né? Com a forma como você se trata, a forma como você se enxerga, a forma como você se vê. E isso é muito importante quando a gente fala de autoestima.
né? E quando eu digo o autoconhecimento, eu não trago aqui um autoconhecimento superficial. Eu travei aqui na tela, mas vocês estão me escutando? Estou escutando. É isso que eu ia falar. Travou a tela, mas eu estou escutando você. Eu vou prosseguir, até que destrave aí, tá? Ok. Então, assim, quando eu trago essa importância desse autoconhecimento, eu não trago um conhecimento superficial, né? Um conhecimento daquilo que você aprendeu lá no passado, né? Que as pessoas falaram sobre você e o que você era, né? E que você entende que é a sua forma de funcionar e que entende que não tem mais jeito, que é assim que você funciona e que não pode ultrapassar aí essas regras e esse limite. Quando eu falo de autoconhecimento, eu peço para que vocês direcionem o olhar, né, para o que vocês têm aí em essência, para o que vocês têm aí em qualidades, para o que vocês têm aí em habilidades, entende? Para que vocês olhem com mais carinho e mais cuidado para a forma de funcionar e se questionem e reflitam o que é que faz parte de mim, o que é aprendido, mas que me causa alguma angústia funcionar dessa forma, entende? Então, assim, é aquele autoconhecimento verdadeiro, é aquele que permite a pessoa ser honesta consigo mesma, né? Para que dessa forma ela consiga controlar melhor as suas emoções e as suas ações. Gente, eu trago na minha experiência, assim, de vida. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Eu estava falando aqui sobre um autoconhecimento, né, genuíno, um autoconhecimento na íntegra. Um autoconhecimento que te leve a se conhecer em suas características, assim, mais profundas. Entende? Aquelas características que você ou não reconhece, ou aquelas características que você se nega a ver. Né? Então, assim, eu estava falando sobre esse autoconhecimento verdadeiro, né? Que é aquele que permite a pessoa ser o mais honesta possível consigo mesma, né? E assim, dessa forma, ela poder controlar, né, melhor as suas emoções, né, e as suas ações. Porque quando a gente se conhece, quando a gente entende quais são as nossas limitações, quando a gente entende, né, quais são as nossas vulnerabilidades, a gente consegue se controlar, ter uma inteligência emocional mais sábia, né? A gente consegue controlar o nosso comportamento, a gente consegue controlar as nossas ações. E assim, gente, eu estava dizendo também que eu trago na minha experiência de vida eu vivi muitos anos assim nessa fuga, né? De me entender na íntegra, de estar só na superficialidade do que eu achava que era correto, do que eu achava que era a minha forma de funcionar, porque eu entendia que assim as outras pessoas tinham dito que eu era assim, então eu só podia funcionar dessa forma. Quando você se abraça, né, quando você entende que você pode desenvolver esse autoconhecimento, você muda a direção desse olhar. Esse olhar externo, esse olhar que só escuta aquilo que o outro fala, né, sobre você, e você volta para você mesmo, você entende que você tem muito mais, né, muito mais a conhecer de você mesmo do que aquilo que as outras pessoas dizem. Entende? Então, quando a gente se aprofunda nas nossas características, nas nossas emoções, na nossa forma de funcionar, aí a gente está em um verdadeiro autoconhecimento. Entende? E isso está muito atrelado à autoestima, por quê? Porque isso faz com que a gente se respeite, né? Faz com que a gente se entenda, faz com que a gente cuide melhor das nossas emoções, cuide de quem chega até a gente, cuide e filtre tudo aquilo que a gente escuta, porque a gente não tem como controlar, né, o ambiente externo, a gente não tem como controlar o que chega até a gente, mas a gente tem como filtrar aquilo que a gente absorve, entende? Então, assim, na minha experiência de autodesenvolvimento, eu pude enxergar isso e não foi um processo linear, um processo fácil, né? E hoje, atendendo as minhas pacientes na clínica, eu também vejo esse querer, né, em se autoconhecer, mas também essa resistência, né, em falar na íntegra, em buscar, né, em estar ali, meio que
um futucar ali na feridinha, né, um querer se aprofundar mais, sabe? E aí acontece que elas acabam se distanciando quando a gente não abraça as nossas vulnerabilidades, né? A gente acaba que se distancia da gente mesmo. E aí a gente repete ciclos na nossa vida que a gente fica ali sem entender o porquê que tudo isso acontece, o porquê que funciona desse jeito, sabe? E assim as pessoas tendem a pensar que a vulnerabilidade ela tem que ser escondida, ela tem que ser eliminada. E não, gente, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser falada. Viu, Tamires? Tem uma frase que fala assim: o que você resiste, persiste. Né? Com certeza, bate na tua porta inúmeras vezes. Então, assim, a resistência vem, né, é baseado nesse mecanismo de defesa que talvez um tempo atrás a gente se mostrou, né, essa vulnerabilidade e por algum motivo a gente foi criticado, foi podado e aquilo faz o quê? Como fosse uma caverna, né? A gente se fecha e esse se fechar, a gente também está se fechando para várias áreas, várias situações da nossa vida. Então, processo talvez de terapia, um processo de autoconhecimento, como você estava falando, né, do autoconhecimento, a gente consegue identificar esses elementos que talvez lá atrás ou aqui, né, no presente está acontecendo e a gente vai identificando e vai se mostrando um pouco mais, né? Ter essa coragem de ser vulnerável. Né? Então, e aí você trouxe a palavra, assim, ponto-chave, né? Que é a coragem de se mostrar e em ser verdadeiro, em ser o que você realmente é. E, gente, assim, e tá tudo bem. E tá tudo bem você se desenvolver nesse sentido. E tá tudo bem você entender que você também tem aí seus jeitos, que eu digo, seus pontos de desenvolvimento, né, para além das suas qualidades. E para quem sofre, gente, de baixa autoestima, isso é muito sério. É muito sério, porque assim, o medo e a insegurança, eles tomam posições na tua vida que determinam o que você faz e o que você deixa de fazer, que determinam os seus relacionamentos, que determina a forma como você age, como você conversa, como você interage, como você se posiciona, entende? Determina a forma como você se permite ser tratado por outras pessoas. Entende? Isso gera uma angústia muito grande, um sentimento de incapacidade, um sentimento de desvalor, um sentimento de falta de amor. Entende? Que quando a gente se trava nesse sentido, a gente só tende esses sentimentos negativos a crescer. E aí a gente está falando da baixa autoestima, e isso tem que ser trabalhado e trabalhado através do autoconhecimento. Não é isso? Então isso é muito sério quando se trata de uma baixa autoestima. Sabe? Podem levar assim a consequências graves, a consequências sérias. Isso envolve aí muitas questões com ansiedade, muitas questões com a depressão. Então assim, a autoestima ela perpassa por várias questões emocionais, por várias questões psíquicas, e por isso é importante que você se conheça aí na íntegra, se você se conheça verdadeiramente, para que você possa ter cada vez mais uma comunicação mais assertiva, um controle emocional, sabe? Um controle de si, entende? Para que você possa exercer as funções e os papéis na sua vida de forma mais leve, entende? De forma mais assertiva, de forma mais coerente, de uma forma que te traga experiências mais positivas. Entende? Então, quando eu falo assim de autoestima saudável, eu estou falando da qualidade daquela pessoa, que é de se reconhecer e de se conhecer a si próprio, né? Dela se aceitar do jeito que ela é. Entende? E isso não quer dizer, gente, que você pode entrar num papel aí de passividade. É muito pelo contrário. Você vai enxergar aquilo que mais te incomoda, né? E você vai trabalhar isso. Tanto quanto uma pessoa que sofre de baixa autoestima, ela não consegue reconhecer os seus valores, ela não consegue reconhecer as suas qualidades, entende? E aí ela se nega o tempo todo, e ela cria regras na sua vida, né, que confirmam essas experiências negativas. E aí é um ciclo que, se você não se conhece, você não consegue sair.
você não consegue se olhar com mais empatia, se olhar com mais amor, se olhar com mais carinho. E a partir do momento que você não consegue ter esse relacionamento saudável consigo mesma, você também não vai conseguir externalizar isso. Vai ser muito difícil para você olhar para o outro com mais empatia, né? Olhar para o outro com mais respeito, olhar para o outro e entender as limitações das pessoas, né? Começa a observar os seus comportamentos, começa a observar os seus pensamentos, começa a observar a forma como você fala das outras pessoas, né? Isso vai dizer muito sobre você, sobre a forma como você se trata, né? É uma forma de você refletir sobre você mesmo, é uma forma de você se questionar, né? De como você tem se tratado, né? A forma como você trata as pessoas é uma forma de você entender como você se trata, entende? Desenvolver esses olhares, desenvolver essa empatia está relacionado com a nossa autoestima, está relacionado com o quanto, né, que a gente olha para a nossa história com mais carinho, entende? Olha para a nossa história e perdoa, né? E não fica preso às situações que aconteceram lá no passado, que é onde se fazem, né, se criam essas crenças aí de desvalor, de desamor, de incapacidade, né? Que são construídas através dos relacionamentos com os seus criadores, né? Com seus familiares, com seus professores, com os seus amigos, né? A forma como te tratam, né? Como te trataram lá atrás, a forma como entenderam que você como você funcionava, né? Os apelidos, o bullying sofrido, né? Tudo isso vai criando crenças, e crenças é um sistema de pensamentos e sentimentos, né? Que a gente entende como verdade para a nossa vida. E essas crenças, elas podem ser modificadas, né? Em qualquer momento. Basta que você tenha esse olhar direcionado para você. Assim, a gente pode se questionar, assim, uma pergunta, o quanto você se quer bem, né? O quanto você tem se gostado, o quanto você tem se amado, né? Será que você tem passado mais tempo pensando no outro, mais no outro, né? Aquela coisa de, talvez você faz tudo para o outro, né? A coisa não é a preocupação em relação ao outro, ou fazer para o outro, mas o quanto você tem amado a si, o quanto você tem separado talvez um tempo para você se olhar, ter essa atenção com você. Então, esse tempo você tem se colocado em prioridade também na sua vida, né? O problema não está em ofertar ao outro, o problema é em que lugar você está na sua vida, entende? E às vezes é confundido, né, com egoísmo, e não é, gente, e não é. É você entender aí o seu valor, é você entender aí o seu merecimento, o seu lugar, o seu espaço, entende? Quando eu digo, por exemplo, crescer e o contribuir. Por que eu crescer e o contribuir? Quanto mais eu cresço, quanto mais eu transbordo, mais eu tenho para, né, compartilhar com o outro. Então, se você pega a questão do amor, quanto mais eu tenho amor, eu transbordo de amor, eu tenho para o outro. Quanto mais eu tenho atenção para mim, eu transbordo para as outras pessoas. Então, realmente, esse nível, né, tem que começar por mim, essa conexão, essa atenção, esse amor, para que eu transborde na vida das outras pessoas, seja marido, seja esposa, seja filhos, enfim. Você faz esse trabalho para várias áreas, o trabalho, enfim. Então, por isso que essa coisa, né, do crescer e contribuir é tão, assim, né, se liga muito com essa questão da autoestima, né, começar por si, transbordar e transbordar na vida do outro, do próximo. Perfeito, sim. Então, e aí eu penso, né, como que você vai construir essas relações saudáveis? Como que você vai construir essas relações aí de empatia, né, com o outro, se você não consegue desenvolver isso com você mesmo? Se você não consegue se olhar nesse sentido, se você não consegue se olhar com essa visão amorosa, com essa visão de gratidão, com essa visão de carinho por você mesmo, né? Às vezes, quer dizer, foi muito disseminado e muito entendido que a autoestima estava só relacionada com a sua autoimagem,
O quanto que você tá bonito, o quanto que você se sente bonito, o quanto que você tá ali acompanhando um padrão, né, de beleza que a sociedade impõe, e não dizendo que isso não seja importante, né, a pessoa se amar e se cuidar, mas que isso seja um ritual de amor com você mesmo, um ritual de cuidado com você mesmo, e não um ritual de obrigação, que vai te trazer uma sensação de bem-estar momentânea, né? E o que é que nos traz essa sensação de bem-estar a longo prazo é o quanto que a gente se valoriza, se ama e se conhece, né? Como eu estava te dizendo aqui, não quer dizer que a pessoa se considere uma pessoa perfeita e que não há nada que ela possa mudar dela, né? Mas sim, ela conhece as suas limitações e isso não diminui, em hipótese alguma, o seu valor. Entende? Então, assim, você se abraça do jeito que você é. E se você entende que você mudar algo em você, né, vai te proporcionar um bem-estar para você, ok, tudo bem também. Entende? Mas que isso não seja o seu único valor, mas que isso não seja a sua única forma de desenvolver a tua autoestima. Entende? Então, quando a gente se olha, a gente tem muito mais a contribuir, né? Com que o Will trouxe aí, a contribuir com o outro, né? A contribuir de uma forma genuína, de uma forma pura também com o outro, né? Como é que a gente constrói uma relação de amor com alguém que a gente não conhece? Como é que a gente cria uma relação de respeito com quem a gente não conhece? Se imaginem aí, quando estamos iniciando os relacionamentos amorosos, eu vou trazer aqui uma analogia aos relacionamentos amorosos. Quando você conhece uma pessoa, né, você quer conhecer profundamente aquela pessoa. Você quer ver quais são os valores dessa pessoa, né? O que quando você quer construir um relacionamento saudável, né? Quando você quer construir um relacionamento duradouro. Você quer conhecer essa pessoa, você não quer conhecer só a superficialidade dessa pessoa. Quais são os valores, quais são as limitações, né? O quanto que ela se respeita, o quanto que ela se abraça, o quanto que ela se ama, vai dizer o quanto que ela é capaz de amar, de respeitar também, né, a outra pessoa. E como é que você desenvolve isso com você mesmo, sem se conhecer, né, sem entender, né, quais são os seus limites, sem entender de que forma é que você pode se respeitar. Entende? Então, quando a gente entende tudo isso, a gente tende a atrair para a gente relacionamentos também mais saudáveis. Porque a gente vai saber se posicionar. Porque a gente vai saber dizer um não quando necessário, sabe? Porque a gente vai se tratar bem quando o outro não trata a gente bem. Entende? Então, a gente não vai discutir, a gente não vai se descontrolar, a gente não vai querer controlar o outro, a gente não vai pensar em mudar o outro, sabe? Essas questões de controle externo. A gente vai simplesmente se acolher, se amar, né? E se entender. E aí, como é que a gente desenvolve esse relacionamento com a gente mesmo, né? Se a gente não se conhece, se a gente não se respeita, se a gente não se ama, né? E cuidar da nossa saúde emocional, né? Através da autoestima saudável. É a base, gente, para o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Como eu trouxe aí, como eu pontuou, né? Essa é a base para o nosso crescimento, como pessoa, como mulher, como homem, que eu estou vendo alguns homens aqui acompanhando, né? Como companheiro de um relacionamento, né? Como profissional, né? Essa é a base para todo tipo de realização na sua vida. Sem essa autoestima saudável, né? Você não confia em você mesmo. Você não constrói um sentimento de capacidade, entende? Você não constrói um sentimento de que você que você tem qualidades e que você é capaz, sim, de realizar relações saudáveis na sua vida, que você é capaz de entregar, né, um bom trabalho, que você é capaz de desenvolver aí habilidades que você não se sentia capaz antes, entende? Então, tudo perpassa aí pela nossa autoestima saudável. Todo mundo nasce, gente, com autoestima, né? Mas aquilo que a gente acredita, né, que é dito pra gente lá na infância, é que faz toda a diferença, né? Quando os pais super protegem aí uma criança, devem ter pais e mães aqui na live. Quando os pais super protegem aí
uma criança, tá assim, limitando o seu filho de viver experiências, limitando o seu filho de viver aí experiências de capacidade, tá? É nas frustrações também que a gente cresce, né? Não tem como passar pela vida sem passar por um sofrimento, entende? Então, da mesma forma que quando a criança ela é constituída num ambiente saudável, num ambiente que valorize aí suas experiências, né? Num ambiente que estimule aí a autonomia, ela vai crescer com esse sentimento de capacidade mais enraizado e vai estar aí disposto aos desafios da vida, entende? Disposto a fazer escolhas mais assertivas, entende? Então, isso tudo é um processo, né? Exatamente. Você trouxe a questão do erro, né? A questão da superproteção, né, dos pais. Então, a questão da superproteção que evita que a criança erre, né? E o erro, né, do processo faz parte do aprendizado. E o aprendizado faz o quê? A criança crescer. Então, essa questão do erro, né, o elemento erro, que tem a ver com a questão da vulnerabilidade. Talvez você, quando criança, errou em alguma coisa, derrubou alguma coisa na hora do café da manhã, do almoço, e o pai ou a mãe repreende naquele momento, e você, essa crença de capacidade, eu não sou capaz, né, eu não sou capaz de fazer certas coisas na minha vida, porque aquilo, né, aquela coisa mais simples, né, eu acabei como espelhamento em algumas outras coisas na minha vida, e eu acabei deixando de ter uma confiança em mim, em fazer algumas coisas, por esse elemento. Então, o que eu quero enfatizar? A questão do erro. A gente, é do ser humano errar. A gente vai errar. E é preciso errar para a gente aprender. E nesse crescimento, né, da vida, né, mesmo depois de adulto, é necessário que a gente erre. E aí vem a questão do que foi falado já. O mecanismo de defesa para proteger essa parte que lá atrás eu errei, fui punido, fui criticado, então errar não é coisa boa. Eu tenho que esconder o meu erro, os meus defeitos. E aí é que começa a coisa tomar uma proporção, uma disfunção, né, nessa autoimagem, na autoestima, né, enfim. E aí traz um outro ponto aí, Will, uma outra característica que pode ser desenvolvida a partir do momento que uma criança ela é criticada quando ela erra, entende? Quando a criança entende que ela não pode errar, sabe? É como se cada vez que ela errasse, ela entendesse e é criticada, ela entendesse que os pais amam um pouco menos ela, e aí ela não está autorizada a errar, entende? Aí ela não está autorizada a permitir que os pais a amem menos. E aí ela cresce, desenvolve essa crença de que tem que fazer tudo perfeito, tudo minucioso, de que não pode errar de forma alguma, né, para que ela seja aprovada e aceita mediante as coisas que ela venha construir, que ela venha fazer. E isso é sério, porque não existe a perfeição. E aí ela se distancia de viver experiências que ela possa desenvolver isso, entende? Então, ao invés de eu estar ali disposta a um desafio, não, eu vou ficar aqui guardadinho na minha zona de conforto, porque se eu errar, eu vou ser rejeitado. Se eu errar, as pessoas vão me amar menos, né? Se eu errar, eu vou ser excluída do meu grupo, né? Eu vou ser demitida do meu trabalho, né? Eu vou ser menos amada pelos meus amigos, pelos meus pais, entende? Então, isso é uma crença construída lá na infância, né? Pode ser pelos pais, pode ser pelos professores, pode ser pelos amigos. O professor também tem esse papel muito importante na vida da criança, né? Esse papel de acolher nesse sentido. Você cria a pessoa cria um travamento na vida delas sem precedente, né? E levando aquilo, né, o tempo todo, né? E aí entende que tem que ser perfeita, né? E leva isso como se fosse uma qualidade, né? Quando eu peço para as minhas pacientes, né? Que quando a gente inicia o processo terapêutico, e eu peço para as minhas pacientes, né? Eu peço aí, gente, uma
uma biografiazinha, né, de como elas entendem que funcionam, como elas, e algumas trazem essa característica do perfeccionismo como se fosse uma qualidade, e muitas pessoas trazem isso como qualidade. Gente, não é, isso é maquiagem, isso é distanciamento de você mesmo, entende? Então isso tem que ser trabalhado por uma outra visão, construir novos pensamentos, né, dessa crença, desconstruir. Gente, a gente foi criado por seres imperfeitos, né? Nós somos seres imperfeitos. Então, entender as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças, isso abre uma janela, abre um mundo pra gente, né? Eu tô aqui, gente, fazendo live, né? Não sei como vocês estão percebendo aí do outro lado, mas parece que eu estou muito tranquila, né? Mas eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, eu fiz um roteirinho aqui para não dar branco, eu fiz um roteirinho para enfrentar os meus medos, para enfrentar a minha insegurança, né? E aqui eu estou no momento que eu estou abraçando uma vulnerabilidade minha, né? Que é comum a muita gente, que é a insegurança, que é o medo, entende? E se a gente não enfrentar, e se a gente não trabalhar os pensamentos, né, frente a isso, e se a gente não se mover frente a isso, a gente não faz nada. A gente fica numa zona de conforto que não nos permite alcançar os nossos objetivos. E eu tô aqui me deliciando com o meu processo, entende? E aí é que tá a diferença, né? Quando a gente fala de uma construção de autoestima, não é você esperar que o resultado, né, de uma ação te proporcione essa autoestima, mas é você entender que está no processo, que está no passo a passo, que está na sua construção e na desconstrução aí dessas crenças que foram construídas aí no passado, né? Entender é uma coisa, a causa, né? Outra coisa é você viver no presente enquanto adulta e tratar isso, entende? E tratar esses sintomas, essas características que desenvolvem aí uma baixa autoestima, entende? Então, se você quer funcionar de uma forma diferente, se você quer desconstruir alguns pensamentos, é preciso, se você quer construir essa relação saudável com você mesmo, se você quer olhar para a sua autoestima, né, e enxergar ela de uma forma saudável e funcionar de uma forma saudável, você tem que olhar para tudo isso. Você olha para esse passado, eu já vou deixar você falar, você olha para esse passado como parte da sua história, né, e que isso não pode ser mudado, que isso não vai ser mudado, mas é parte da sua história, né? É passado, fica lá no passado, entende? Então você se reconstrói e você se constrói a qualquer momento da sua vida. Dê o seu start, entende? Se mova para isso e acolha esse passado. Entende? Perdoe esse passado, exercite esse perdão, exercite essa gratidão, perdoe o que dá para ser perdoado, e aí dá uma outra live, né? Essa história de perdão e gratidão dá uma outra live, né? Mas exercite isso, entende? Se acolha, se olhe com mais compaixão, com mais carinho, olhe para esse passado com mais carinho, e a partir de então, a partir do seu start, né? Do que você quer desenvolver sua autoestima, que você quer melhorar os seus relacionamentos, né? Que você quer aí deixar os seus medos e as suas inseguranças para trás, você passa a trabalhar esse autoconhecimento e você abraça as suas vulnerabilidades, né? E você trabalha tudo isso aí no seu objetivo, nos seus objetivos de vida, entende? Então, se você quer continuar, né, funcionando da forma como você sempre funcionou hoje, olhe para os seus resultados. Olhe se isso, né, te proporciona uma leveza, se isso te proporciona um sentimento de capacidade. Entende? Se não, se isso te incomoda, onde é que a gente pode mudar, como é que a gente pode começar, né? Quando é que a gente pode começar? Entende? Então, assim, tudo isso perpassa pela autoestima. E você ia falar alguma coisa? Não, o agravante de tudo isso, né, a gente está na pandemia e as pessoas estão passando mais tempo nas redes sociais, na internet. E o que a gente vê na rede social, na internet? Né? Você vê fotos de mulheres
ou de homens, a questão do corpo bonito, de uma perfeição, né? A questão de talvez todo mundo, vamos dizer assim, bem, né? Tá todo mundo perfeito, é isso que a mídia cultiva, e aí você olha para a sua vida e vê que você não tem ou não está naquele padrão ali. Aí você começa a olhar mais pessoas, mais rede social, e vê que mais gente, teoricamente, entre aspas, porque a gente não sabe o que cada um está vivendo ali, né, no íntimo. E na realidade, na vida real. Na vida real, e a gente começa a se comparar. A comparação também vai afetar diretamente essa autoestima. A comparação é um elemento da autoestima, assim, fortíssimo. Fortíssimo, é onde o seu olhar está direcionado para o externo, não está direcionado para você, para suas características, para suas qualidades, para sua história de vida, para sua construção. Você está ali olhando a construção do outro, você está olhando o momento presente do outro e está deixando de viver o seu momento. Entende? Sim. A comparação ela é terrível, gente, para quem quer construir uma autoestima saudável. Você ter esse olhar para o outro com admiração, né? Entender o que foi que ele fez para alcançar esses resultados que eu também gostaria de alcançar, é diferente de você querer aquilo que ele está vivendo, entende? É você saber que ele passou por aquilo tudo, né, diante a sua própria história de vida. E aí você olha para a sua história de vida e vê o que é que eu posso fazer com o que eu tenho, o que é que eu posso construir, né, com o que eu tenho. Entende? Então, se você quer seguir uma receita que deu certo para a vida do outro, muito provavelmente você pode se machucar. Muito provavelmente você pode entrar nesse ciclo aí da baixa autoestima, da falta de competência, entende? Da falta de amor próprio fortemente. A comparação só leva a isso. O olhar de admiração é diferente para o olhar de comparação. Entende? Então, assim, não é o comparar a história de vida de cada um. É diferente. E ainda que tenham aspectos semelhantes, a forma como você interpreta isso é que vai te direcionar. Entende? Então, assim, se você olha para a história do outro só no sentido da comparação e querer aquilo que o outro construiu, e só olhar os resultados e não olhar o processo, vai muito no que a gente estava falando aqui. Abraça o teu processo, abraça a tua história, reconheça a tua história, reconheça as suas qualidades, reconheça as suas vulnerabilidades e se reconstrua e construa a partir daí. E não a partir, né, dos resultados do outro. Quem é que não escutou, né, você, talvez, a questão de irmãos, né? Quem tem irmão sabe disso. Seu irmão é bom em matemática, o seu irmão ou sua irmã é boa nisso, e você não é bom nisso, seja igual a sua irmã, ao seu irmão. Então, isso é, de fato, afetar... Como pode, né? Como pode ser criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, pelo mesmo tio, pela mesma tia, avó, e serem tão diferentes? É um questionamento que fazem. E serem tão diferentes. Gente, é possível, sim, óbvio. Cada um interpreta, né, a sua história de vida de uma forma muito pessoal. E isso deve ser respeitado. Existem características pessoais, individuais, né, e isso deve ser respeitado. Eu estava falando sobre isso essa semana com uma paciente minha, entende? Que ela tem 2 crianças em casa e 2 crianças com personalidades diferentes. Uma é totalmente conversadeira, extrovertida, e o outro é, né, quietinho, introvertido. E isso cai para a família toda como se fosse um introvertido, como se fosse falta de qualidades, né, e da extrovertida como se fosse a certa. Né, como se fosse assim, o comportamento mais adequado, tem alguma coisa errada com esse menino, entende? E não respeita as características dessa criança, e ela vai crescer ouvindo isso, e ela vai crescer entendendo que ela é errada, entende? E vai criando aí o seu sistema de crenças de acordo com o que escuta, entende? Vai aprendendo a não se respeitar, vai aprendendo a não se conhecer, a funcionar de acordo com o que os outros falam do que ela é. Entende? Então, assim, as características individuais das pessoas, elas devem ser respeitadas. Sim, pai e mãe, os cuidadores, têm função de educar, têm funções aí que são, que devem ser
exercidas, né, perante uma criança. Mas quando a gente pensa nisso com respeito, né, entende as características dos nossos filhos, sem exercer um papel aí de comparação, é uma educação mais saudável para um adulto com uma autoestima aí mais saudável. Entende? Assim, eu acho interessante aí você vai ver se você concorda comigo. Tem algumas perguntas que as pessoas fizeram, né? Seria interessante, já que a gente está quase, né, se encaminhando já pela questão do tempo, respondendo umas perguntas dessa, né? E aí também, né, se você precisar completar alguma coisa também, pode ficar à vontade, mas trazer um pouco também dessas perguntas das pessoas. E eu vi que tem um aqui de Mônica, né? Ela pergunta assim: toda a baixa autoestima precisa de tratamento, né? Qual seria uma visão em relação a isso, né? A sua visão, né? Mônica, assim, que eu posso dizer, o quanto que a baixa autoestima, ela incomoda na sua vida. O quanto que a baixa autoestima te deixa num lugar de zona de conforto, deixa a pessoa, né, num lugar de zona de conforto, deixa a pessoa no lugar de idealizar e não agir, de não se conhecer, né, de se criticar, de ter esses pensamentos aí destrutivos contra você mesmo. O quanto que você está feliz exercendo uma baixa autoestima. Entende? Então, essa é uma resposta que você, né, direcionando esse olhar para você mesmo, pode se responder. Né? Quando você funciona com baixa autoestima, você funciona nesses elementos que a gente falou aqui, né? Na comparação, no desamor, no desvalor, no desmerecimento, deixando de realizar e de viver sua própria potencialidade. Entende? Então, assim, são características importantes, assim, de falar. Né? Se você quer construir aí uma autoestima saudável, se você quer poder realizar, né, se realizar nos seus relacionamentos, se você quer poder se realizar no seu trabalho, se você quer apenas se conhecer para funcionar melhor com você mesmo. Entende? É o quanto isso, né, o quanto isso influencia, o quanto isso prejudica, né? Aí esse é o termômetro, né, a intensidade disso, né? E talvez você tenha vários objetivos e talvez por essa baixa autoestima você não está avançar, crescer, enfim. Então acho que o termo está por aí. Outra pergunta, Sil, também aqui, ó. A dificuldade em dizer não, mesmo que esteja se magoando, tem a ver com baixa autoestima? Né? Gente, tem. Quando você não consegue se posicionar, quando você não consegue dizer não, e você acaba dizendo sim, mesmo que seja contra os seus valores, entende? Mesmo que seja contra os seus desejos, você não está funcionando de uma forma saudável. Você não está se valorizando, você não está colocando a sua potencialidade em primeiro lugar, sabe? Eu vejo também muito isso na clínica, né, a ser trabalhado, mas eu não consigo dizer não. Se uma colega minha de trabalho chega até a mim e me pede para fazer um trabalho dela, e eu estou sobrecarregada, e mesmo assim eu não consigo dizer não, a quem que você está maltratando? A quem que você está sufocando? Né? E o que é que esse não esconde em você mesmo? É o medo de quê? Qual é o medo de dizer não? Qual é o medo que você tem aí quando você se posiciona? Entende? Então tem sim a ver com sentimento de capacidade, né? Com sentimento de uma autoestima mais baixa. Entende? Então, assim, esse medo aí pode estar relacionado com medo de ser rejeitada, com medo de não ser amada, com medo de ser excluída, entende? E por quê? De onde é que nascem esses medos de ser rejeitada, de não ser amada, de ser excluída? De onde é que vem isso? Né? Até onde que isso direciona as tuas ações, a tua vida, o teu amor próprio, os teus valores?
entende? A gente também ensina e educa o outro como tratar a gente, né? E quando a gente não consegue limitar, quando a gente não consegue dar esses nãos, a gente não reconhece isso na gente, não reconhece esses valores, não reconhece esses limites, entende? Então isso sim tem a ver com a baixa autoestima e tem que ser trabalhado, tem que ser refletido, tem que ser pensado, né? O que é que você acha que esse não pode te causar? Qual é a consequência que esse não pode te causar? É pensar sobre isso, a princípio. E uma coisa interessante, né, desse não é quando você se conhece, você conhece suas necessidades, você conhece os seus desejos, fica muito mais fácil também dizer não, né? Dizer não para o outro, né? O dizer não para o outro é dizer sim para você. Sim. Então, assim, quando você conhece suas necessidades, seus desejos, você tem a capacidade e a possibilidade de delimitar, né? Ter um limite ali, colocar limites. Então, no momento que você coloca limite, tem a ver com um não. Não, tem situações que são abusivas, tem situações que você se machuca, então você precisa saber, se você não tem clareza das suas necessidades, do seu desejo, você não vai saber até onde o outro pode ir, porque aí, a partir do momento que você sabe o seu limite, aonde dói, aonde incomoda, aí você não, o fulano, você pode vir até aqui, e aí dá esse limite. Então você dá a possibilidade de se posicionar de uma forma melhor e que seja algo que você se sinta bem e automaticamente o outro vai saber o lugar dele. Então, olha uma coisa, o autoconhecimento, o saber na questão do limite, você sabendo o seu limite, você demarca também o limite do outro. Com certeza. Onde ele pode ir, até onde ele pode ir. E isso é autoestima. Né? Você conseguir esse gerenciamento dessa capacidade, desse limite, né? Então, acho que também é importante. E aí, você falou também sobre esses relacionamentos abusivos, né? Umas relações abusivas. E quando você não consegue dar esse não, né? O quanto que você se maltrata, o quanto que você permite que o outro te trate de uma forma que você não merece. Se questione sempre, sempre. Eu mereço passar por isso? Sem coragem. É o que a gente trouxe aí no começo da live. Sem coragem, mulher, dizer não. Né? Eu não mereço isso. E aí você age, né, de acordo com os seus valores, de acordo com os seus princípios, né, com o seu amor próprio. Uma última pergunta para você retomar o seu raciocínio e talvez, né, não sei, considerar... Não sei quanto tempo ainda a gente tem. Vamos te dar mais uns 5 minutos, né, para você concluir, né, o seu raciocínio, né? Achei interessante trazer essas perguntas, né? Poder interagir. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui de Arte Bel, que fala assim, eu tenho uma visão sobre isso, tá? Existe crítica construtiva? Qual seria a sua visão em relação a isso, Tamires? Gente, isso é um questionamento, né? Existe a crítica construtiva? Eu acho que não existe certo nem errado. São visões que a gente coloca em uma forma de pensar, né? Então... aquela questão. De quem é que você está recebendo, né, essa crítica construtiva? É uma pessoa que você respeita? É uma pessoa que te respeita? É uma pessoa que já construiu algo de legal também para a vida dela? É uma pessoa que está ali te ajudando no teu desenvolvimento, te ajudando no teu autoconhecimento? É uma pessoa capaz de te respeitar? Se você começa a fazer esses questionamentos, quando você escuta uma crítica, né, você começa a perceber qual é a intenção dessa crítica e ver se isso gera algum valor para você, algum valor positivo para você ou não.
Tem muitas pessoas que acham que tem intimidade com a gente e aí falam o que vem à mente, falam o que acham que é correto, né, para a vida da gente e acaba machucando. Entende? Então, assim, de quem é que está vindo essa crítica que dizem ser construtiva? O que foi que essa pessoa já construiu, né, para a vida dela? Como essa pessoa te trata? É em respeito? Entende? Como é que essa pessoa está levando isso para você? É em respeito? E aí eu acho que passa muito nessa questão aí da crítica construtiva, passa muito pelo respeito. Entende? Que você tem por você e que você entende que o outro também tem por você. Entende? Então, assim, é como você trouxe, é uma visão. Né? Eu não posso dizer aqui que se existe ou se deixa de existir. Mas cria um relacionamento de intimidade com você mesmo, né, para que você possa perceber isso. Para que você possa perceber qual é o limite que talvez essa crítica construtiva esteja ultrapassando, né, em você. Assim, a minha visão sobre crítica, né, para mim, crítica é crítica, é algo que, por exemplo, se você for criticar, é uma crítica, vai bater na dor, tá? Vai bater na dor. E nesse sentido o quê? Então, se for para criticar, cale-se. Ou então, se for para criticar, você pode o quê? Dar uma sugestão, dar uma solução para aquilo, dar um direcionamento para aquilo. Então, no momento que, em vez de você criticar, você pode, fulano, você já pensou em talvez fazer dessa forma ou fazer tal coisa? Porque assim, ou pela minha experiência, ou em termos de estatística, né, não sei, você direcionar e a pessoa pode ficar livre para ela experimentar ou não em relação àquilo. Mas assim, e as pessoas, talvez naquele caminho, eles têm uma possibilidade maior de você alcançar o seu objetivo, o seu resultado. Possa ser para uma outra pessoa. Exatamente. É por isso que você tem que conhecer a sua história, gente. Vocês têm que conhecer aí as suas características. A receita que deu certo para o outro, talvez não dê certo para você, e tá tudo bem. E aí você vai em busca do seu, entende? É por isso que é importante se conhecer. Verdade. Até quando a gente recebe, né, essas críticas construtivas. Sim. Agora, assim, a gente pode pensar o quanto, né, daquilo pode ser verdade, né? Pode ser só 5%. Como que isso pode ser agregador para a vida da gente? Até do algo que é ruim, a gente pode tirar o bom. Sim. Então, essa minha visão, né, em relação a isso. Você pode retomar, né, ver a questão, talvez reflexões finais, né? Sim. E acabar as perguntas, né? O seu... E aí, gente, quando a gente fala assim, né, vamos dar um start aí no autoconhecimento, muitas pessoas ficam sem direcionamento, né, mas por onde é que eu posso começar, né, o meu autodesenvolvimento, o meu autoconhecimento, né, eu preciso realmente fazer terapia, eu preciso realmente de um processo com um profissional, isso é a critério, tá? Isso é o quanto que você está disposto a essa entrega de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. Tá? A gente pode se desenvolver em leituras, a gente pode se desenvolver em cursos, agora esse olhar mais direcionado a entender as nossas características, ela é trabalhada de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais profunda, de uma forma mais acolhedora também, tá? Então, assim, o que eu posso dizer hoje, para quem tem interesse em desenvolver, né, esse autoconhecimento, né, em começar essa mudança de olhar, né, esse direcionamento de olhar para você mesmo, comece revisando as suas crenças, né, parar de acreditar naquilo que te falaram lá no passado, né, parar de acreditar naquilo que foi destrutivo para sua autoestima, entende, lá atrás. E aí a gente faz isso, né, através da nossa história, né? A nossa história dá muitas pistas, assim, de quais são os nossos valores, né? De quais são as nossas habilidades. Olhe um pouquinho mais, com um pouco mais de atenção para isso,
né? Faça mudanças na sua mentalidade, né? Vai agindo, né? De forma que você possa desconstruir aquilo que você escutou lá atrás e você vai exercitando o seu sentimento de capacidade, de amor próprio e de valor através da mudança de mentalidade, na mudança dos hábitos, né, na mudança dos comportamentos, né, para que você consiga gastar essa energia se posicionando cada vez melhor nos seus relacionamentos, né, se você almeja aí mudar de emprego, se você almeja aí fazer uma transição de carreira, né, que você comece a olhar mais para você e fazer essa mudança no seu pensamento, esse olhar para as suas habilidades, esse olhar com mais carinho, né, para as suas qualidades, né, abraçar aí as suas vulnerabilidades e entender que ninguém é perfeito e que o perfeccionismo não é uma ferramenta positiva para a construção da sua autoestima, né, e aí você vai construindo mais essa inteligência emocional, vai parar de ficar gastando energia com as preocupações, com o que o outro está pensando de você, e você está muito mais preocupado em se reconstruir, preocupado com você mesmo, entende? Com o seu autodesenvolvimento. E aí eu trouxe, gente, algumas questões aqui que pode ajudar no direcionamento dessa reflexão, né, nesse start, nesse início aí desse autoconhecimento. E quem quiser anotar, fica à vontade, né, algumas já foram ditas aqui, já foram soltas aqui durante a live, mas eu vou trazer de volta, né, para que se enfatize, né, para que se você tem interesse nisso, você comece. Então, assim, identificar e reconhecer as suas qualidades. Quem sofre de baixa autoestima tem uma enorme dificuldade de reconhecer as suas próprias qualidades. Olhe para a sua história de vida, olhe o que você já construiu, olhe o que você já superou, olhe onde você está, entende? Olhe o que você conseguiu fazer de bom por você mesmo, né? E não coloque isso na conta da sorte, na conta do, foi uma questão aí do destino. Não, gente, foi uma questão sua. Foi uma questão que você conseguiu superar. Foi uma questão que você conseguiu desenvolver. É uma qualidade sua, né? A outra é o que foi dito aqui já, né? É aceitar e reconhecer as suas vulnerabilidades. Trabalhar elas de forma positiva. E trabalhar elas de forma positiva é acolhendo. É entendendo que essas vulnerabilidades fazem parte da construção humana, e você é humano, e você passa por essas vulnerabilidades, e você passa por essas questões, e não tem como, gente, ninguém no mundo passar ileso a isso. Ninguém, nem aquele que construiu seus milhões, né, que tem o maior sucesso, que consegue falar muito bem, aquele que, né, que a gente entende que tem uma representação aí positiva de segurança, que não tem medo. Ele, para chegar nesse ponto, também teve que enfrentar os seus medos, que são muito pessoais, entende? E por isso que você tem que ter esse olhar direcionado para você mesmo. Ah, não tenho a capacidade de desenvolver tal trabalho. Se questione por que não. É habilidade que falta? Desenvolva essa habilidade. É uma resiliência emocional que falta? Olhe para esse emocional com mais carinho. Desenvolva, entende? Mas não fique nessa zona de conforto que não é tão confortável assim. Que te gera angústia, que te gera ansiedade, que te gera tristeza, que pode gerar depressão. Entende? A outra é fazer as pazes com sua própria história, né? Isso também já foi dito. Nem sempre, né, todas as pessoas vivem uma história de trauma, né? Cada um tem as suas histórias diferentes e a forma como a gente enxerga elas, interpreta elas, é que fazem toda a diferença, né? Nós não fomos criados por seres perfeitos. Nós fomos criados por seres imperfeitos que também viveram os seus ciclos, né, de geração em geração. E está tudo bem perdoar. Faça isso por você. Não precisa mostrar, não precisa criar discursos de perdão, mas faça isso internamente,
como um sentimento de autocompaixão por você mesmo, como um sentimento de evolução que você quer construir, né? Que você quer ultrapassar aí algumas barreiras, algumas situações que você fica ali presa no passado. Quanto menos você pensa sobre isso, é como o Will trouxe, quanto menos a gente pensa sobre isso, mais isso bate a nossa porta. E a gente não consegue lidar com isso de uma outra forma mais positiva, se não olhar para isso com mais compaixão, né? E exercitar aí esse perdão. Reconhecer seus valores pessoais. E aí eu trouxe nas pistas, está na sua história de vida, né? Reconhecer os seus pontos mais importantes, né? Fazer uma lista, gente, isso eu também passo na clínica, quando uma paciente questiona, Tami, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou entender, né, quando uma pessoa se aproximar de mim, entender qual é esse limite, quando eu vou fazer um trabalho novo, né, entender até onde eu posso ir, quais são as minhas capacidades. Gente, quando eu vou escolher um trabalho novo, gente, liste os seus valores, liste o que é importante para você, liste o que é inegociável para você, coloca esse item inegociável lá no topo. Isso aqui de jeito nenhum ninguém vai ultrapassar, isso aqui de jeito nenhum eu não vou me desrespeitar nesse sentido, tá? Olhe para essa lista toda vez que você se sentir confuso, que você se sentir indeciso, entende? Que você tiver que fazer alguma escolha. Ah, mas eu tenho esses critérios aqui que são meus, que são os meus valores, que faz parte da minha essência, sabe? E essa listinha, ela pode crescer. Ela pode ir crescendo de acordo com as suas experiências de vida. Olhe para isso com carinho, tá? E aí, esses princípios é o que vão nortear a sua vida, né? É o que vão nortear aí o teu futuro, as tuas escolhas. Então, haja sempre de acordo com os teus princípios e valores. Mas para isso, eles têm que estar claros para você. Não é para ninguém, isso é para você. Por isso é importante fazer essa escrita, entende? Trazer isso para o concreto. Ah, eu acho que eu sou assim. Se questione. Família, fidelidade, compaixão, respeito, cuidado. Isso é um valor para mim, né? Em que nível está esse valor para você? Família é um valor muito alto para mim, coloca lá no topo da lista. Entende? Você quer construir uma família, né, baseados em quais princípios? No respeito, no carinho, no cuidado. Você quer ter um ambiente de trabalho a partir dos quais princípios, entende? E aí você entende como as pessoas, como você trata essas pessoas e como você permite que essas pessoas te tratem. E aí você consegue ter um relacionamento mais saudável, uma comunicação mais assertiva, ainda que você traga esses nãos, entende? É como a gente disse aqui, o não que você dá para o outro é um sim, em respeito que você dá para você mesmo. E aí você atrai somente aquilo que é de acordo com os seus princípios, que está de acordo com os seus valores. E você começa a criar posicionamentos que afaste esses não valores de você, da sua vida, da sua família, do seu convívio, dos relacionamentos de trabalho, que não tem como a gente controlar, né, o outro, mas tem como a gente se controlar, tem como a gente controlar nossas emoções, tem como a gente controlar o respeito por si mesmo. E aí a gente educa também, né, como o outro nos trata. Entende? E aí a gente constrói esse sentimento de capacidade, esse autoconceito aí de capacidade, entende? Que é um pilar aí da autoestima, né? Tem um psicólogo, um autor, que ele estudou muito essas questões referentes à psicologia e autoestima. E ele diz que as qualidades de uma pessoa, né, que tem autoestima saudável, é quando ela está em paz consigo mesma e está em paz com os outros. Entende? Que aí você não precisa controlar
as outras pessoas. E você está em paz com seus princípios e com os seus valores. E aí você consegue, né, desenvolver uma vida mais leve, uma vida de mais qualidade, uma vida de mais respeito. Tudo baseado no teu autoconhecimento e nos teus valores. Então, os valores, ele não determina, né, esses valores, ele não é determinado pelo teu passado, mas ele te direciona para o teu futuro. Entende? Então, gente, é isso. Reflitam sobre essas questões, né, que vão te ajudar muito nessa orientação aí do autoconhecimento, nessa construção aí de uma autoestima mais saudável, de uma relação mais saudável com você mesmo. E tudo que a gente constrói, né, de recursos internos, isso vai se espelhando no nosso ambiente, no nosso ambiente externo, no mundo ao nosso redor, entende? Então, assim, quanto antes a gente começar, melhor, mas nunca é tarde para a gente se conhecer, nunca é tarde para a gente construir aí crenças mais saudáveis. Verdade. E, assim, né, a minha dica, né, para vocês refletirem em relação a esses aspectos, na verdade, para ajudar, né, vocês a pensarem nesses aspectos que a gente falou aqui, né. Tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é Brené Brown. Acho que Brené Brown. Isso. Brené Brown. Ela traz um conceito de autoestima aí muito interessante também. Recomendo fortemente os livros dela. A Coragem de Ser Imperfeito. Existe um documentário também no Netflix. Se botar também esse nome lá, você também vai achar esse documentário. Tem no Netflix, tem no... Gente, eu não sei se fala TEDx, se fala TED. Tem lá também, TED, né? Tem lá também, muito bom. Ela fala inglês, mas tem umas traduções, se você procurar lá, tem a tradução dessa palestra, né, que ela traz pra gente, é muito nesse sentido. A definição de autoconceito, de coragem, né, de você enfrentar suas vulnerabilidades e você abraçar tudo isso com coragem, que vai te trazer esse sentimento aí de maior capacidade. Entende? E tem o Walter Rizzo também, que ele traz esse conceito de autoestima com o amor próprio, o quanto que você se ama, o quanto que você se respeita, é o que determina se você vai ter uma autoestima saudável ou não, vai determinar suas relações com você mesmo e com o outro. Então são autores assim, interessantes para quem quer desenvolver aí uma autoestima saudável. Outro livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, são alguns elementos livres, né, que a gente pode estar lançando mão para a gente poder refletir sobre alguns aspectos, principalmente nessa questão do mecanismo de defesa, né, nessa coisa, por exemplo, do medo de, né, se deparar com a imperfeição ou olhar para a imperfeição que a gente tem. Então, é necessário que a gente olhe para isso que é imperfeição e a gente possa trabalhar esses aspectos nessa direção da autoestima e do autoconhecimento. E assim, né, falar também, né, a questão no Instagram de Tamires, ela tem muito material em relação a essa autoestima, né, visível. Comece a seguir a Tamires também, que é bem bacana. Quero também enfatizar que a gente tem, toda quarta-feira, tem um circuito de filmes, onde toda semana a gente escolhe um filme e a gente faz o aprendizado, né? Cada semana, no mínimo 3 aprendizados, e você começa a olhar para a sua vida e vendo como você pode aplicar esse aprendizado. Então, no dia de quarta à noite, nesse mesmo horário, a gente troca esses aprendizados, tem sido bacana, e aí teve até sugestão de pessoas, acho que foi Marta, chama a Tamires para participar, né, do circuito. Então, a gente vai ver direitinho aí, né? Tá aqui, ela está pedindo mais lives nessa abordagem, muito bom, muito bom. Então, vamos assim, pensar, viu, Will? Então, aí tem o quê? Tem o canal também, o Whindersson Moraes Coach, como tá o meu Instagram, também tem materiais de ansiedade, autorresponsabilidade, tem muita coisa boa aí, tem os filmes também que foram feitos nos aprendizados, sim, tem um material bom pra gente. Então, tem essa programação, quero agradecer a Tamires, né, por ter... Gente, eu que agradeço. Para mim foi uma honra, né, e com certeza as pessoas
gostado muito aqui, muitos excelente live, né? É o feedback, né? É o feedback da gente, né? Ter uma noção, né? Como está chegando a informação. Então, te agradecer, né? E parabenizar a todos. Né? Poderia estar em outro lugar, mas escolher estar aqui. Então, parabéns para cada um de vocês e gratidão para cada um de vocês, viu? Então, agradecer, que vocês tenham uma semana abençoada, que seja realmente incrível esses dias e que esses aprendizados que foram colocados aqui não deixe para depois, porque é conhecimento, aprendizados que você não coloca em prática, ele vira teia de aranha e se perde pelo tempo. Então, você aprendeu, você já pratica, para que isso, né, faça sentido para você, que você realmente já consiga impactar, mudar, né, a sua vida de algum jeito. Então, pratique. É um exercício, né, gente? Um exercício diário e constante, né? Não pense que uma vez só que você praticar, né, aquilo vai ser para sempre. Você tem que ser algo, a cada dia é uma nova oportunidade de você consolidar e aprender cada vez mais. Esse é o ritmo da vida e a gente tem que ir de acordo com esse ritmo e renovar cada dia nossa energia, nosso conhecimento e que a gente possa realmente aprender cada vez mais. Então, gratidão, né, a cada um. Eu que agradeço muito pelo convite, eu amo falar sobre esse tema, é isso que eu abordo profundamente lá no meu Instagram, né, e que eu possa, com os meus estudos, através da psicologia, alcançar aí cada vez mais pessoas, mulheres que se encontram nesse circuito, nesse ciclo aí de baixa autoestima, para que elas possam se reconstruir, acreditar mais em si, se amar cada vez mais, ter esse sentimento de capacidade de realização, para que possam construir aí a sua história, reconstruir as suas histórias, o seu objetivo de vida, tá, gente? Então, eu agradeço todas as pessoas que ficaram aqui até agora, todas as dúvidas que mandaram para a gente, as interações foram muito importantes. Agradeço o convite de Will e que a gente possa reproduzir, né, cada vez mais esses conteúdos. Então, a mensagem final, tenha coragem de ser você mesmo e acolha, né, se acolha, né, se ame e te queira bem, né, dedique... Se conheça na íntegra, não fuja de si. Então, dedique um tempo do dia para fazer aquela coisa que você tanto gosta, que é uma forma também de se amar e querer bem. Então, essa mensagem final. Gratidão. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, Tamires. Gratidão. Adorei. Obrigada. Tchau.